Estamos de volta com o Documento Verdade, falando hoje das relações conjugais. A união poliafetiva pode ser considerada uma família? Algumas pessoas já oficializaram esse tipo de relação, mas a Constituição Federal coloca em dúvida essa união e a Justiça fica dividida. Aqui em Belo Horizonte eu tentei fazer uma união estável e não consegui. E fui descobrir esse lá em São Vicente, que era em Tupã, que foi feito o primeiro caso de união poliafetiva, de união estável. E nós locomovemos para lá e fizemos, dada a importância que eu acho que é isso. Porque quando o relacionamento está muito bom, você quer torná-lo público, você quer legalizar, você quer estabelecer regras de quando morrer, quando viver, enquanto está vivendo, de benefício. O Trizal conseguiu o documento em um tabelionato de notas da cidade de São Vicente, no litoral paulista. Foi feita uma escritura pública declaratória de união poliafetiva, além de um inventário de divórcio. Nós vivemos, como a Cláudia cita no documento, como um condomínio, onde eu sou o primeiro responsável pelos três, depois vem a cá, depois vem a Ritoca. Então, a gente quer proporcionar o melhor da gente para o trio, no caso, para o Trizal. E o documento passado facilita muito isso. A tabeliã Fernanda de Freitas Leitão, do Rio de Janeiro, registrou recentemente uma união parecida, mas em vez de 2 mulheres e um homem, eram 3 mulheres, que vivem juntas na capital fluminense. A primeira foi feita em 2012, mas se tratava de um homem e 2 mulheres, que é o mais comum. Mas nesse caso foram 3 mulheres, e eu acho que isso chocou muito, e chocou de uma forma que me surpreendeu, porque chocou o mundo inteiro. Jornais dos países do mundo inteiro procuraram e veicularam essa notícia. Então, uma coisa que realmente foi, eu não sei por que foi, assim, causou tanto impacto. Ela conta ainda que é simples fazer esse tipo de registro. Bem, o registro, né, a escritura pública de união poliafetiva é igual qualquer outro tipo de união, seja homoafetiva ou heteroafetiva. As pessoas vão ao cartório, se dirigem ao cartório, declaram que vivem juntas, que têm o objetivo de formar família, que naquele documento elas tratam de direitos patrimoniais e, enfim, resumindo, elas traçam as regras que vão reger aquela união. Mas é bom que se fique claro que a união estável, qualquer que seja ela existe independentemente do papel. Ela é um fato que existe sem o papel. O papel ele vai servir para ratificar e para regular aquela relação. No entanto, especialistas divergem a respeito da validade das uniões estáveis poliafetivas. No Brasil, nós temos um artigo na Constituição Federal, que é o artigo 226, parágrafo 3º, que diz que a união estável é uma entidade familiar, assim como é o casamento civil, desde que exista a monogamia, desde que essa relação seja constituída somente por 2 pessoas. Então, relações de mais do que 2 pessoas não são relações de família, não formam entidades familiares, não têm, portanto, apoio no ordenamento legal brasileiro e especialmente nessa lei maior, essa lei mais importante do que todas, que é a Constituição Federal. Já o advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, Rodrigo Pereira, defende esse tipo de relação e acha que os praticantes do poliamor são condenados porque vivem de uma forma diferente do tradicional. Nós não podemos condená-las a uma invisibilidade jurídica e social. Isso seria uma hipocrisia, né? E do ponto de vista jurídico, né, o direito, o que o direito tem a dizer sobre isso? Não há uma lei falando que sim nem que não. Essa é uma questão nova para nós do mundo jurídico e há uma divisão de correntes doutrinárias, alguns que aceitam, alguns acham que sim, outros que não, mas eu acredito que com o tempo, imaginemos daqui uns 10 anos, isso vai ser mais comum e acho que estamos no mesmo processo histórico pelo qual passou a união estável heteroafetiva, depois a união estável homoafetiva, agora as uniões simultâneas e antes os filhos havidos fora do casamento. Portanto, é uma questão cultural, uma questão moral que aos poucos vai sendo absorvido, né? Mas Regina Beatriz, que é advogada e presidente da Associação de Direito de Família, condena os registros. Quem
lavra, o tabelionato que lavra este tipo de escritura está descumprindo a lei maior, está praticando um ato em descumprimento da lei, o que é gravíssimo. O que é gravíssimo. Isto não pode ser feito por nenhum tabelionato de notas. O tabelionato não faz a lei. O tabelionato deve rigorosamente cumprir a lei, inclusive porque tem fé pública. Doutora Regina Beatriz, eu falava há pouco, 1958, 1959, 1960, na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica, eu tive como meu mestre nessa área o professor Washington de Barros Monteiro. E quando nós estudamos o direito de família, eu comparando o que eu estudei com o que hoje, o atual direito de família, eu fico pasmo. Então, gostaria que a doutora Regina Beatriz, que é especialista nessa área, falasse agora sobre o atual direito de família. O que ele difere do direito de família que eu aprendi? Perfeita pergunta, doutor Rui. Primeiramente, o que é o atual direito de família? Efetivamente, qual é o atual direito de família? É aquele que a sociedade brasileira, como um todo, quer. É aquele que está de acordo com os anseios da nossa sociedade. Isto é importantíssimo. Por quê? Porque o que hoje se fala em algumas correntes ou ideias a respeito do direito de família é algo que está em total desacordo com o que a nossa sociedade quer para as suas famílias. Hoje em dia se fala, por exemplo, em institucionalização da poligamia. O que significa isto? Significa atribuir a uma relação constituída por mais do que duas pessoas a natureza de entidade familiar. Por exemplo, um homem com duas mulheres, uma mulher raramente se diz com dois homens, e se eu tiver oportunidade eu explico por quê. Também três mulheres, três homens, como se este tipo de relação pudesse constituir uma entidade familiar. Quando não só a nossa sociedade, mas também a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 226, parágrafo 3º, expressamente que a união estável é monogâmica, só pode existir entidade familiar em forma de união estável e, claro, também casamento, em monogamia, apenas duas pessoas e jamais 3, 4 ou 5 e, com todo respeito, o inferno é o limite. O Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara, estão mexendo nessa matéria? O Senado tem hoje um projeto de lei em tramitação que se chama Projeto de Lei Estatuto das Famílias. Por outro lado, na Câmara, há um projeto de lei chamado Estatuto da Família. Então, não vamos confundir Estatuto das Famílias, projeto de lei do Senado, iniciado no Senado, com projeto de lei da Câmara, Estatuto da Família. São absolutamente antagônicos, são absolutamente diversos. No projeto de lei Estatuto das Famílias é que se propõe a institucionalização da poligamia, inclusive da poligamia, como eu chamo, não consentida, que é a atribuição às relações extraconjugais, extramatrimoniais, vou falar na linguagem comum, aos amantes e às amantes, direitos como pensão alimentícia, indenização pelo término da relação de mancebia, entre outras propostas totalmente absurdas
que não convergem com o que a nossa sociedade quer e que estão contrárias à própria lei maior que é a Constituição Federal. Esse projeto de lei, Estatuto das Famílias, merece toda a atenção da nossa sociedade para que possamos todos juntos combatê-lo. Não só a nossa Associação de Direito de Família e das Sucessões, que é a ADEFAS, convido todos a verem o nosso site, www.adefas.org.br, mas a sociedade como um todo. Proclamo a todos que combatam esse Estatuto das Famílias. Estou aqui, doutora, a insistir nessa questão de que falávamos antes, de que tanto no casamento como na união estável, as relações são monogâmicas. Estas escrituras públicas que estão sendo lavradas, conforme noticiado, inclusive pela Folha de São Paulo recentemente, com declarações de 2 tabeliãs de notas, que dizem que já lavraram várias escrituras de relações poligâmicas, ou seja, de um homem com 2 mulheres, de 3 mulheres, há a declaração inclusive de uma tabeliã aqui do interior de São Paulo, que teria lavrado uma escritura com 5 pessoas em forma de união estável, como se estas pessoas pudessem constituir uma família. Isto é que é absurdo, porque contraria o que a própria Constituição diz, que expressamente atribui à união estável a natureza monogâmica de 2 pessoas. E aí, exatamente respondendo à sua pergunta, o Supremo Tribunal Federal, já faz uns anos, em interpretação do disposto no Código Civil sobre a união estável, segundo a Constituição, união estável é aquela relação formada por um homem e por uma mulher, expressamente é o que diz o texto constitucional. O Código Civil, que é a legislação infraconstitucional, aprovado em 2002 e que entrou em vigor em janeiro de 2003, repetiu a norma. Um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, já faz uns anos, houve por bem interpretar este artigo do Código Civil e expressar o pensamento do Supremo no sentido de que essas uniões estáveis podem ser constituídas também por 2 homens ou por 2 mulheres. O Supremo Tribunal Federal, ao assim decidir, em todos os votos, em especial nos votos do ministro Lewandowski, do ministro César Peluso e do ministro Gilmar Mendes, porque um acórdão não se faz só com o voto do relator. Um acórdão, quando há expressão de votos dos demais membros da turma julgadora, se faz pela expressão de todos os votos. E especialmente nos votos destes 3 ministros que citei, está explícita a posição do Supremo Tribunal Federal que, mesmo nas relações entre pessoas do mesmo sexo, impera a monogamia e não a poligamia, de modo que não há nenhum suporte neste acórdão do Supremo Tribunal Federal para estas escrituras públicas que, lastimavelmente e contrariamente ao que dita a nossa Constituição Federal, estão sendo lavradas. Estes tabeliãs de notas, no caso são 2 mulheres, tabeliãs de notas, por isso que eu falo estas 2 tabeliãs de notas que declararam estarem lavrando essas escrituras e que sabemos que lavraram estas escrituras, estão descumprindo a Constituição Federal. Então, dentro disso, doutor, o que temos hoje no nosso ordenamento jurídico? Nós temos a possibilidade de constituição da união estável somente entre 2 pessoas, sejam homem e mulher, sejam 2 homens e 2 mulheres. Eu não vou ingressar aqui na análise deste acórdão do Supremo, em saber se poderia ou não modificar o texto constitucional que expressamente fala na união estável heterossexual, homem e mulher. Eu quero aqui
dizer o seguinte, dizer que esta poligamia é efetivamente o pior que se pode imaginar no direito de família brasileiro. E não é só por força da Constituição, Dr. Rui. É também em razão de estudos que são feitos, inclusive internacionalmente. Há um estudo importantíssimo, entre outros, que diz que a poligamia, que é adotada na maior parte do continente africano, que é adotada em alguns países da Ásia, porque no restante de todos os nossos continentes, né, de todos os outros países, portanto, Brasil e, portanto, toda a América, né, Europa, a maior parte da Ásia, temos a monogamia. Com base em estatísticas, em estudos profundos, este estudo diz que, depois se quiser, inclusive forneço a fonte, que a poligamia aumenta a criminalidade quando ela é adotada em países como os países africanos, repito, e alguns poucos da Ásia, aumenta a violência doméstica, aumenta a mortalidade, inclusive infantil, e diminui o IDH, diminui o Índice de Desenvolvimento Humano. É muito importante que tenhamos os olhos para isto, é muito importante que a nossa sociedade perceba que poligamia não é algo a almejar no nosso direito de família. Nós temos que manter a monogamia como princípio estruturante do casamento e da união estável, em benefício dos membros da família e também em benefício da própria economia. Economicamente, poligamia dá prejuízo, falando numa linguagem muito singela. Então, isto tudo merece muita reflexão. E é claro que direitos de amantes, como pensão alimentícia, como comunhão de bens, como indenização, isto tudo, né, que é a tal da poligamia. Os previdenciários, né? Direitos previdenciários, doutor. Veja bem, nós temos 2 recursos de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. E nesses 2 recursos, que ainda não foram julgados e que esperamos que o Supremo Tribunal Federal analise muito bem estes 2 recursos, se propõe se discute se caberia a atribuição de direito previdenciário para a amante, para o amante. Direito previdenciário é, obviamente, um direito que está atrelado, nestes aspectos, ao direito de família. E é claro que está sujeito à Constituição Federal. Nós não podemos imaginar que o Supremo Tribunal Federal venha a consolidar um pensamento de que amantes concorrem com viúvas na atribuição de direitos previdenciários, nos benefícios previdenciários, na pensão por morte do marido, uma viúva ter que dividir esta pensão previdenciária com aquela que foi a amante do seu marido. Isto é gravíssimo. Isto implica na destruição de todas as bases, de todos os princípios estruturantes da família. Amante está praticando um ato ilícito, não é permitida a relação da mancebia, da amásia. Como se pode imaginar a atribuição de direitos previdenciários para amantes? Esperamos efetivamente que o Supremo Tribunal Federal tenha muita atenção e a ADEFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões, Dr. Rui, requereu o ingresso nesses 2 recursos como amicus curiae. E ali, nesses 2 requerimentos, trazemos todos os fundamentos para que o Supremo Tribunal Federal se posicione em benefício e em proteção da viúva e que não atribua direitos previdenciários na relação extraconjugal, ou seja, às amantes.